Olá, meu nome é Giovana, eu sou acadêmica do 6º período de Medicina da Unipar, faço parte do PIC e junto à Ana Caroline, o Igor e o Wesley, vamos apresentar um trabalho de revisão sobre a avaliação da eficácia quanto ao uso de plantas medicinais na cicatrização de feridas, orientada pelo professor doutor Ricardo Germano. Bom, as plantas medicinais são um método terapêutico utilizado desde a antiguidade para favorecer a cicatrização de feridas. E em relação a esse tema, já existem muitas pesquisas que já foram desenvolvidas e ainda estão em desenvolvimento. Dentre os benefícios que a gente pode citar das plantas medicinais, na cicatrização, é principalmente devido ao seu menor custo, sua melhor acessibilidade e também por uma menor possibilidade de efeitos adversos. Um reflexo disso é que no SUS já existem incentivos, estímulos que tentam colocar as plantas medicinais como uma prática a ser utilizada na saúde. E por isso, o objetivo do nosso trabalho é sumarizar as pesquisas encontradas e informar sobre o uso das plantas medicinais na cicatrização de feridas. Para isso ser feito, a gente utilizou buscas nas plataformas Cielo e na Biblioteca Virtual em Saúde. Podemos dizer que uma ferida ocorre quando há um rompimento na estrutura e na função da pele. E convencionalmente, para favorecer a cicatrização, a gente utiliza curativos, que visam combater as infecções, tornar o ambiente mais propício, sendo mais quente, mais úmido e livre de qualquer sujidade. E é aí que entra as plantas medicinais, surgindo como uma boa alternativa e com um bom potencial terapêutico, principalmente em países como o Brasil, que tem um acesso muito mais facilitado a essas plantas. Dentre os potenciais que a gente pode citar das plantas medicinais são a atividade antimicrobiana, atividade anti-inflamatória, estimulante de migração e também da proliferação celular. Dentre as pesquisas realizadas, podemos exemplificar 3 plantas que oferecem um bom potencial terapêutico na cicatrização de feridas, sendo a babosa, o barbatimão e a calêndula. Sobre a babosa, a gente pode falar que ela é utilizada mais em creme e gel, e ela possui pesquisas que afirmam que ela reduziu o tempo médio das feridas, diminuiu o grau de severidade das feridas, ajudando a melhorar o aspecto de quantidade de exudato, diminuir o tamanho, diminuir a profundidade, e também que ela ajudou a aumentar o depósito de colágeno, favorecendo o aumento da tensão superficial e também estimulando a produção de novos vasos. Já sobre o barbatimão, a gente pode dizer que ele possui suas propriedades mais concentradas na sua casca. As pesquisas apontam que ele aumenta o estímulo na produção das pontes de hidrogênio, aumenta o número de queratinócitos, aumenta o número de ligação entre as fibras colágenas e também possui um bom poder antimicrobiano. Além disso, ele já é uma planta de destaque no Brasil. Já tiveram pesquisas e ainda ele é utilizado como base para fitoterápicos que já são vendidos nas farmácias. Sobre a calêndula, as pesquisas apontam que ela ajudou a aumentar a síntese de glicoproteínas, nucleoproteínas e aumentou também a síntese de colágeno. E, além disso, ela possui um bom potencial antisséptico e anti-inflamatório. Especialmente no Brasil, existem um grande número de pesquisas que já foram desenvolvidas e ainda estão em desenvolvimento sobre o potencial terapêutico das plantas medicinais. A maioria dessas pesquisas são de caráter experimental e usam principalmente ratos. Vale ressaltar também que o Ministério da Saúde já possui medidas que estimulam o uso das plantas medicinais como uma prática complementar no SUS. Um reflexo disso é que já existe a Política Nacional de Plantas Medicinais e Fitoterápicos e também a publicação pela primeira vez em 2009 da Relação Nacional de Plantas Medicinais de Interesse ao SUS, que é uma lista de 71 plantas que devem ser objeto de pesquisa e também devem ser implementadas nos serviços de saúde. É importante dizer também que no Brasil, o uso das plantas medicinais é uma prática cultural muito forte. Isso se deve principalmente devido à nossa miscigenação, que possui raízes europeias, africanas e principalmente indígenas. Mas isso também é um ponto que merece atenção, porque ainda existem muitas plantas e métodos de utilização que não são comprovados. E esse conhecimento empírico é repassado e as pessoas podem usar de maneira inadequada, o que pode resultar em efeitos adversos. Sendo assim, a gente pode concluir que as plantas medicinais apresentam um potencial significativo na cicatrização de feridas, principalmente devido aos seus múltiplos efeitos, como efeito antimicrobiano, anti-inflamatório e estimulante da regeneração celular. Além disso, essas plantas elas oferecem uma alternativa acessível e com menos efeitos adversos em relação a outros tratamentos, principalmente em países como o Brasil, que se tem uma tradição muito rica do uso das plantas medicinais. Essas são as nossas referências utilizadas e muito obrigada pela atenção!